Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos o tema fluxo de cisalhamento em seções formadas por elementos esbeltos, que é o tema que está no capítulo 20 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito nos últimos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. No vídeo anterior, que se referia aos temas discutidos no capítulo 19, nós podemos modelar e representar e mesmo obter uma formulação que permitia para a gente determinar e mesmo quantificar as tensões de cisalhamento que estavam associadas ao surgimento das forças cortantes ao longo do comprimento de elementos de barra geral, solicitados especialmente por carregamentos distribuídos ao longo de seu comprimento. Então vimos que essa situação ela é extremamente corriqueira no cotidiano da engenharia de estruturas, ou seja, elementos de barra geral submetidos a um conjunto de carregamentos perpendiculares ao seu eixo, como esse aqui ilustrado no canto superior esquerdo da sua tela, no qual nós podemos ter ações concentradas, como forças concentradas ou mesmo momentos, além da presença de carregamentos distribuídos ao longo do comprimento da barra. No que nós já tínhamos visto anteriormente, nós já intuitivamente percebemos que estes carregamentos darão origem aos esforços solicitantes, que no fundo nada mais são do que a maneira ou a consequência do carregamento aplicado que faz com que esses carregamentos sejam transmitidos ao longo do domínio do elemento estrutural. Tá bom? Então os esforços solicitantes eles surgem como uma consequência dos carregamentos externos atuantes, e eles nada mais são do que uma consequência, ou seja, a maneira com a qual esses carregamentos externos são transmitidos ao longo do corpo do elemento estrutural. Nesse caso, a gente vê claramente que esses tipos de carregamentos causam o surgimento de momentos fletores, mas, no nosso caso específico aqui, a gente já estudou lá nos capítulos 17 e 18 as tensões normais causadas pelos momentos fletores, e nós queremos dar atenção aqui ao surgimento das tensões de cisalhamento associadas às forças cortantes. Então vimos no vídeo anterior lá do capítulo 19 que as forças cortantes elas assim atuam, ou seja, elas atuam de maneira paralela ao plano da seção transversal, por isso que elas recebem esse nome, Lembrando que forças normais atuam de maneira normal ou perpendicular a uma área de referência, enquanto que as forças cortantes elas atuam de maneira paralela à sua área de referência. Nesse caso, pela própria sentido de atuação do esforço solicitante, a força cortante ela atua de maneira paralela ao plano da seção transversal, consequentemente ela vai dar origem a tensões de cisalhamento que atuam, conforme indicado nessa figura aqui no canto inferior esquerdo da sua tela, a tensões de cisalhamento contidas no plano da seção transversal. Tá bom? Então vimos que essas mesmas tensões de cisalhamento que atuam na direção aqui perpendicular ao eixo da barra, ou seja, na direção de atuação dos carregamentos distribuídos perpendiculares ao eixo da barra, eles geram também as tensões de cisalhamento que atuam na direção paralela ao eixo da barra. Então esse ponto é de grande importância para a gente aqui, porque é a partir dessa compreensão de que essa tensão de cisalhamento, que embora ela seja causada por uma força perpendicular ao eixo da barra, e aí intuitivamente nós percebemos que surgirá uma tensão de cisalhamento no plano da seção transversal, ela também precisa atuar na direção paralela ao eixo da barra para que o equilíbrio das tensões de cisalhamento ocorra. Então se nós tomarmos aqui um elemento de dimensões infinitesimais aqui contido no plano da seção transversal, nós vemos que a gente consegue representar esse ponto aí, que no fundo não tem área, não tem volume, ele é simplesmente um ponto, mas a gente consegue representar esse ponto por meio de um elemento de dimensões infinitesimais para que a gente consiga enxergá-lo. E nesse caso, essa mesma tensão aqui, que está na face escura, que atua na direção paralela ao eixo da barra, precisamos que atue também em uma direção com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto na sua face simétrica oposta para que o equilíbrio de forças aconteça. No entanto, essas forças equivalentes associadas a essas tensões de cisalhamento que nós estamos chamando aqui de tensão de cisalhamento transversal,
essas mesmas tensões precisam atuar também na direção longitudinal para que o equilíbrio de momento seja também observado, tá bom? Então, nesse caso, se nós tivermos apenas as tensões de cisalhamento transversal, ok, somatória de forças ela dá zero. Mas, se nós fizermos a somatória de momentos apenas com as forças equivalentes associadas às tensões de cisalhamento transversal, a gente vai ver que esse corpinho vai girar, ou seja, vai dar uma somatória de momentos que não dá zero. Tá? Então, por isso que surge, né, naturalmente, para que as condições de equilíbrio sejam atendidas, essas tensões de cisalhamento que eu estou indicando aqui como tensão de cisalhamento longitudinal. E aí, essas tensões de cisalhamento atuam na direção paralela ao eixo da barra. Se vocês se lembram, né, ó, lá dei o exemplo também, ó, se vocês ainda não estão convencidos, né, por meio da imposição das condições de equilíbrio, que embora a força cortante seja, né, perpendicular ao eixo da barra e dá, né, origem, essa mesma força cortante dá origem a tensões de cisalhamento no plano da seção transversal e também na direção longitudinal ao eixo da barra, nós discutimos também nesse exemplinho aqui do caso de nós termos uma barra, né, composta por 3 lâminas simplesmente superpostas. Então, no caso de nós não termos nenhuma conexão, né, entre essas lâminas superpostas, quando a gente aplicar essa forcinha P, as lâminas vão escorregar uma sobre a outra, né, porque nós não temos nenhum mecanismo que transmita essa tensão de cisalhamento longitudinal. O contrário acontece se nós colarmos, por exemplo, né, essas lâminas, né, ou seja, se nós impusermos algum mecanismo adicional que permita, né, a continuidade material entre as lâminas. Nesse caso, se nós colarmos essas lâminas aí, quando nós aplicarmos a força P, nós observaremos o surgimento de tensões de cisalhamento no plano da seção transversal, né, e consequentemente surgirão também tensões de cisalhamento longitudinalmente à barra. Mas como nós temos a cola transmite essa tensão de cisalhamento, tá bom? E nesse caso, a nossa viga aqui, a nossa estrutura, ela vai se deformar monoliticamente, como é de se esperar, tudo bem? No caso real, né, de uma estrutura, nós podemos ter um caso desse, né? Ou seja, nós termos lâminas coladas, mas é usual que nós tenhamos um único material homogêneo compondo a estrutura. Então, as próprias pontos materiais, né, que compõem a estrutura são eles que se encarregarão de transmitir essa tensão de cisalhamento, né, de ponto para ponto ao longo do domínio da estrutura, tá bom? Então, no fundo, essas duas ilustrações aqui, ó, têm por objetivo apenas, né, mostrar para vocês, tanto do ponto de vista matematicamente formal, né, ou do ponto de vista intuitivo, né, da nossa compreensão do problema, de que essa tensão de cisalhamento ela atua tanto no plano da seção transversal quanto longitudinalmente ao eixo da barra. Depois, né, mostramos que a formulação, né, ela é bem tranquila, nós podemos tomar, né, uma fatia material daquela estrutura toda, né, se a estrutura toda está em equilíbrio, cada porção material que a compõe também vai estar em equilíbrio, né, então percebemos aqui que pelo fato da estrutura estar fletida, né, então surgirão tensões normais no plano da seção transversal, e que nós, né, se a estrutura toda está em equilíbrio, essa fatia de comprimento dx aqui, de espessura dx, ela também vai ter que observar a condição de equilíbrio. E se nós, né, tomarmos uma porção ainda dessa fatia, ela também tem que estar na condição de equilíbrio. Então, se nós impusermos aqui a somatória de forças, né, ao longo desse elemento destacado aqui em cor cinza um pouquinho mais escura, que inclusive está representado aqui, né, na sua visão lateral, então nós conseguimos mostrar, né, a fórmula que permite a gente calcular a tensão de cisalhamento neste problema, né, devido ao surgimento da força cortante. Tá? Então, essa formulinha aqui nós mostramos lá no vídeo anterior, que surge, né, do equilíbrio de forças desse probleminha aqui, que é bem tranquilo. Mas, né, depois de obter, né, essa formulinha da tensão de cisalhamento, a gente viu que temos algumas limitações. Né? A primeira limitação é, particularmente, né, o fato de nós assumirmos que a tensão de cisalhamento ela é assumida aqui como com um valor constante ao longo da espessura, né, e vimos que não é bem assim. Tá? Então, se nós tivermos, né, elementos de espessura pequena, se comparado à altura do elemento estrutural ou à altura do subcomponente que compõe a seção transversal, tudo bem, certo? Essa formulinha aqui dá um erro muito pequenininho, dá uma diferença, na verdade, muito pequena, se comparado às teorias um pouco mais elaboradas, que inclusive estão além do escopo desse curso, né? Mas o que acontece, né, que além desse fato, nós observamos aqui, né, um grande problema quando nós temos uma descontinuidade no valor do T, que é o valor da espessura aqui da seção transversal medida na direção, né, ó, perpendicular ao sentido de atuação da força cortante. Então, o que acontece, particularmente em perfis do tipo
T, né, ou perfis do tipo I, onde nós temos uma conexão mesa-alma, por exemplo, exatamente ali na conexão mesa-alma nós temos uma variação, né, descontínua de espessura, o que vai causar, né, uma descontinuidade das tensões exatamente naquela posição. Tranquilo? Então o que nós temos que fazer nessa situação aí para que a gente, de certa forma, resolva problemas, né, envolvendo especificamente a determinação, né, de grandezas mecânicas exatamente naquela conexão, né? Como que a gente pode resolver isso aí? Para a gente resolver esses problemas, né, que em particular problemas de ligação, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, o grande interesse, né, a grande sacada para se resolver o problema é resolvê-lo não escrito em termos de tensões, mas escrito em termos de uma variável auxiliar, tá certo? Que nós estamos chamando ela aqui de Q minúsculo, que ela é chamada de fluxo de cisalhamento, tá? E ela nada mais é, né, do que a multiplicação da tensão de cisalhamento pela espessura, tá bom? Então nesse caso, né, se nós tomarmos, né, a tensão de cisalhamento e multiplicarmos ela pelo T, né, ou pela espessura da seção transversal, ou pela dimensão da seção transversal, na direção perpendicular ao sentido de atuação da força cortante, nós teremos, né, a definição dessa grandeza, que é, né, o fluxo de cisalhamento, cuja, né, determinação é uma particularização daquela formulinha que nós vimos no vídeo anterior. Tá? Então o fluxo de cisalhamento, né, no caso é um fluxo de cisalhamento na direção de y, ele nada mais é do que um VY, ou seja, o cortante y, vezes o QZ, que é o momento estático na direção de z, dividido pelo momento de inércia, tá bom? Em torno do eixo C, né, ou em torno do eixo que é perpendicular ao sentido de atuação da cortante. Tranquilo? Então, o que é bacana dessa abordagem aqui é que nós observamos que o fluxo de cisalhamento, tá, ele possui um valor bacana, que é um valor constante exatamente naquela conexão. Tá? Olha só que legal. O VY e o IZ, eles são constantes, né, para todos os pontos ao longo, né, todos os pontos que pertencem à seção transversal. E aí a variação, né, da intensidade da tensão de cisalhamento nesse caso aqui, e consequentemente a variação do fluxo de cisalhamento, ele vai se dar pela variação do momento estático. Mas quando nós tomamos exatamente o ponto ali, ó, de interface, ou os pontos de conexão, ou ainda, né, os pontos onde nós temos uma variação descontínua do valor de t, o que acontece é que para esses pontos o momento estático ele é constante, né, ele é o mesmo. Se eu tomar, né, a conexão da seção transversal, né, e tomar um pontinho um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né, ou no caso que nós já determinamos numa conexão mesa-alma, né, se eu tomar a interface mais um pontinho pertencendo à mesa, né, no caso de eu ter aí um valor de t maior, e se eu tomar um pontinho, né, na conexão, mas ele pertencendo à alma, que eu tenho a espessura menor, o momento estático ali é o mesmo. Tá? Então o fluxo de cisalhamento naquela conexão ele é o mesmo. Então essa que é a grande jogada e a grande facilidade de emprego dessa abordagem aqui, tá? Porque daí a gente tem uma medida única, né, de solicitação, ou uma medida única, nesse caso aí de força por unidade de comprimento, que permite com que a gente resolva os problemas de ligação. Tranquilo? Então esse carinha aí, ó, o fluxo de cisalhamento, né, ó, se as tensões elas são dadas, né, por unidade de força dividido por unidade de área, né, ou seja, 1 kN por metro quadrado, por exemplo, se nós multiplicarmos esse carinha aí por um T, que no fundo tem uma unidade de comprimento, nós vamos perceber que o nosso fluxo de cisalhamento, ele da unidade, né, de medida dele, é uma unidade de força dividida por unidade de comprimento, ou seja, ele é uma força por unidade de comprimento, né, da nossa barrinha. Tá certo? Então isso aqui é muito conveniente se nós formos calcular, por exemplo, resolver problemas do tipo desse aqui ilustrado, ou seja, problemas de ligação. Tá? Então, ou seja, a ideia é, se eu tenho aqui, ó, um conjunto de parafusos ou mesmo pregos, né, eu consigo calcular, né, sabendo qual é a tensão resistente do material que compõe esse elemento de ligação, pode ser rebite, prego, parafuso, não interessa, né? Então eu posso tomar essa tensão, né, característica resistente do material que compõe o elemento de ligação, multiplico ele pela área da seção transversal, né, do elemento de conexão. Tá? Então com isso eu tiro uma força resistente dele, né, uma força resistente do elemento de conexão. E se eu dividir essa força, né, resistente do elemento de conexão pelo seu espaçamento, tá bom? Então isso aí permite com que eu calcule um fluxo de cisalhamento resistente, né, ó. Tudo bem? Então, eu consigo calcular, por exemplo, né, nesse caso aí,
se eu já sei mensurar, né, o fluxo de cisalhamento solicitante ou o fluxo de cisalhamento associado ao cortante que é mobilizado pelos carregamentos externos, eu igualando, né, esse fluxo de cisalhamento aqui, de novo, mobilizado pelo carregamento externo atuante que se reflete, né, pela força cortante, eu posso igualar ao fluxo de cisalhamento resistente, que nada mais é do que a força, né, a força equivalente resistida por cada um desses elementos de conexão, dividido pelo seu espaçamento, e ainda posso multiplicar ele por esse nzinho aqui, ó, que nada mais é do que o número, né, de elementos de conexão por linha. Tá? Então, olha só, nesse caso simples aqui, a gente sabe, né, que a nossa força cortante ela atua na direção vertical, mas que, né, para que as condições de equilíbrio sejam atendidas, a tensão de cisalhamento, né, ó, criada ou que surge em decorrência da força cortante, que atua no plano da seção transversal, ela atua também na direção longitudinal, né, ou paralela ao eixo da barra. Tudo bem? Então, isso aí a gente já consegue calcular. Né? A gente sabe que nessa interface, por exemplo, aqui, ó, nessa linha, né, de conexão dessas duas tábuas, a gente consegue calcular tranquilamente qual que é o fluxo de cisalhamento devido à força cortante. Agora, para que essas duas barrinhas, essas duas tábuas, elas não deslizem, existem esses elementos de conexão aqui que podem ser pregos, né? Por exemplo, se esse caso for uma madeira. Tá bom? Então eu consigo calcular, né, ó, por exemplo, qual é o diâmetro desse prego, ou desse parafuso, ou desse ribite, etc., dado, né, que esse elemento de conexão ele é formado aí por um dado material do seu interesse, e mesmo, né, dado aí o seu espaçamento entre eles, ou o mesmo número, né, de elementos de conexão para você fazer esse tipo de ligação. Tá? Então, assim, esse negócio é bem bacana, certo? É bem simples de você resolver, porque você pode, né, colocar como variáveis aí no seu problema qual é o espaçamento, né? Se você quer saber qual é o espaçamento, né, para um material específico, um conector específico, né, e um espaçamento que você quer determinar, então você consegue resolver o problema dessa maneira. Tá? Ou de forma contrária, né, se você já sabe, né, ou você já tem pré-definido qual é o espaçamento que você vai fazer essa sua conexão, então você pode definir, né, qual é a sua força resistente do elemento de conexão, tá, para que você escolha adequadamente, né, qual é o diâmetro do elemento de conexão, de qual material ele vai ser formado. Tá? Tranquilo? Então a ideia aqui é igualar, né, o fluxo de cisalhamento devido ao carregamento externo com o fluxo de cisalhamento resistente dado pelo seu elemento de conexão. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, né, ó, dessa figurinha ilustrada, o nosso N vale 2, né, porque nós temos aqui apenas 2 elementos de conexão por linha. Tá bom? O espaçamento aqui ele é 150 milímetros e o F, né, que seria a força resistente de cada um dos elementos de conexão. Então, ou seja, a força resistente, nesse caso, aí, por pregos, por exemplo. Tá bem? Então, esse negócio aqui é bem tranquilo, permite que a gente resolva alguns problemas práticos que são interessantes, né? Como, por exemplo, esse que está ilustrado aí na tela de vocês, onde nós devemos, né, determinar o valor do cortante VY, que essa seção transversal aí, ó, suporta, né, sabendo que a tensão de ruptura do material que compõe essa seção transversal é 400 PSI. Então, além disso, né, ó, para esse valor de força cortante, né, que o material deve suportar, determine o espaçamento máximo de pregos, tá, que obviamente vão fazer a conexão aqui, né, da mesa alma, tanto superior quanto inferior, sabendo que cada um desses pregos resistem a uma força de 400 libras. Tá? Para que, né, obviamente, para que essas conexões aí sejam feitas adequadamente. Então, ó, tem um ponto bacana desse exercício, primeiro com relação às unidades, né? Então, esse aí é um fato que me motivou a mostrar esse exercício para vocês, que estão aqui em unidades reais, tá bom? Então, nas unidades reais, as forças elas são medidas em libras, enquanto que as unidades, né, de comprimento são medidas em polegadas. Então, o PSI ele nada mais é do que a razão, né, de libra por polegada ao quadrado. Tá bem? Então, temos também o KSI, né, que seria a quilolibra dividido por polegada ao quadrado. É possível de se encontrar também. Tá bem? A seção transversal é essa que está mostrada abaixo, né, que é um perfil I, que nós chamamos de perfil I assimétrico, pelo fato da mesa superior possuir um comprimento diferente da mesa inferior. Então isso aqui é legal, que vai fazer, né, com que o centro de gravidade aqui esteja um pouquinho mais perto da mesa superior, não exatamente na simetria, ou melhor dizendo, na metade do comprimento da alma. Tudo bem?
Então a maneira de se resolver esse problema é bem tranquilo. Ó. Vamos calcular, né, a tensão de cisalhamento máxima atuante nesse problema, que nós já sabemos tranquilamente que ela acontece no centro de gravidade da seção transversal, pelo fato, né, de que no centro de gravidade, né, o momento estático possui um valor máximo. Tá bem? Depois a gente vai calcular os fluxos de cisalhamento nas duas conexões, né, e aí a gente iguala, né, o fluxo de cisalhamento atuante, devido a essa força cortante, ao fluxo de cisalhamento resistente, que nada mais é, né, do que vai ser dado por essa força, né, resistida pelo prego, nesse caso, dividido pelo espaçamento, né, que no fundo o espaçamento é o que o problema nos pede. Tá bem? Então o primeiro passo para a gente resolver o problema é determinar as propriedades geométricas da seção transversal, que nesse caso é bem simples, né? Ó. Se nós fizermos a somatória dos momentos estáticos, né, em relação ao eixo passando pela extremidade inferior da seção transversal, então a gente consegue calcular a posição, né, do centro de gravidade ao longo aqui, ó, da sua altura, né, que, então no fundo é bem simples, não? Se nós pegarmos 10 vezes 1,5 vezes a distância do centro de gravidade dele até esse eixo passando aqui embaixo, né, eu vou ter 12 mais 1,5 dá 13,5, mais 0,75 dá os 14,25 polegadas. Tá? Então o momento estático da mesa superior, mais o momento estático da alma, que é 1 vezes 12 vezes 7,5, né? Ou seja, tem o 6 mais 1,5, 7,5, mais o momento estático, né, do flange inferior ou mesa inferior, que dá 6 vezes 1,5 vezes 0,75. Isso tudo dividimos pela área. Né? Então descobrimos aí o nosso y, o CG ou y barra, como queira, que é 8,625 polegadas, né, medidos a partir da extremidade inferior da seção transversal. O momento de inércia, né, ele é obtido utilizando, nesse caso, o teorema dos eixos paralelos. Então temos 10 vezes 1,5 ao cubo sobre 12, mais, né, a área vezes a distância entre os centros de gravidade envolvidos. Né? Então temos a área que é 10 vezes 1,5, que multiplica, né, as distâncias do centro de gravidade, né, do pedacinho que eu estou considerando até o centro de gravidade da seção, que dá, né, os 14,25 menos 8,625 ao quadrado. Tá? Mais contribuição de momento de inércia da alma, que é 1 vezes 12 ao cubo sobre 12, mais a área dele, que é 1 vezes 12, que multiplica a distância, né, do centro de gravidade da alma até o centro de gravidade da seção ao quadrado. Então, fechou. Mais, né, 6 vezes 1,5 ao cubo sobre 12, mais a área dele, 6 vezes 1,5, que multiplica as distâncias de novo entre os centros de gravidade, que dá 0,75 menos 8,625 ao quadrado. Tá, faz a continha aí, dá 1.196,4375 polegada quarta. Então esse aqui é o momento de inércia, né, em torno do eixo Z, uma vez que o cortante ele é um cortante Y. Tá bom? Nós sabemos, né, que a tensão de cisalhamento máxima ela vai acontecer, né, no centro do centroide ou no centro de gravidade da seção transversal. Então temos que calcular, né, o momento de estático, né, passando pelo centroide da seção transversal, mas levando em consideração, né, que a gente separa a seção transversal em duas ou mais pedacinhos por meio, né, de um corte virtual, né, passando pelo ponto, né, no qual nós queremos calcular o momento estático. E além disso, né, esse corte tem que ser perpendicular ao sentido de atuação do cortante, tá? Porque isso aí é o que resulta, né, lá da nossa dedução, do nosso equilíbrio, lá que nós fizemos lá atrás, que aparece lá uma integral de YdA, que é nesse caso aqui, de termos um cortante Y, né, vai aparecer um momento estático em torno do eixo Z. Tá bom? Então aqui, se o nosso cortante ele é um cortante Y, temos que fazer um corte virtual na direção de Z, né? Ou seja, temos que fazer um corte virtual aqui na direção horizontal e separar, né, essa seção transversal aqui em duas metades, em duas porções. Tá bom? Então aqui, você fala, tudo bem, você vai passar um corte aí horizontal passando pelo centroide, vai dividir a seção transversal em duas porções, mas qual das duas eu considero para calcular o momento estático? A resposta é, tanto faz, tá? O momento estático dos dois pedaços que você separou vai dar o mesmo. Tá bom? Então, tanto faz você tomar a porção superior ou a porção inferior desse corte, a resposta vai dar a mesma. Tá bem? Eu aqui, por simplicidade, vou calcular o momento estático considerando a parte de cima. Mas depois, se você estiver refazendo esse exercício aí, pode calcular ele de novo, considerando a parte de baixo. Você vai ver que a resposta vai dar a mesma. Tudo bem? Então, qual que é a contribuição de um momento estático do flange superior ou da mesa inferior, tá? em relação, né, obviamente, à linha de centroide? Então, sabemos, né, que o momento estático ele é área vezes distância, simplesmente. Então, se eu tomar a área dele aqui, que é 10 vezes 1,5, então a área da mesa superior vezes a distância do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção, que nada mais, nada menos é, né, do que o 14,25 menos 8,625. Tá bem?
Mas, agora, né, ó, a contribuição de um momento estático da porção da alma que está contida acima desse corte virtual que nós fizemos, né, corte virtual horizontal passando pelo centroide. Então, nós multiplicamos ele, né, ó, vai ser sempre, claro, área vezes distância. Então, qual que é a área desse pedacinho? Vai ser 1, que é a espessura, vezes qual que é o comprimentozinho dele. Ó. Então, ele vai ser, ó, os 12 mais 1,5, tá, menos esse 8,625. Tá? Então, é o comprimento que sai, ó, da conexão mesa-alma até a linha de centroide. Tudo bem? Então, esses dois primeiros termos aqui são a área. E aí multiplicamos, né, ó, pela distância, né, do centro de gravidade desse pedacinho que eu estou considerando até o centro de gravidade da seção, que nada mais é do que a metade dessa distância, né, ou metade dessa altura desse subcomponente da alma. Tá bem? Então, quando a gente faz a conta, a gente descobre que esse momento estático ele é 96,2578 polegada ao cubo. Então, aí é só fazer a conta. Né, ó. Se nós já sabemos, né, ó, que no centro de gravidade a tensão de cisalhamento devido à força cortante vai ter o seu valor máximo, então basta que a gente iguale, né, ó, a tensão resistente do material, tá, a essas contas que nós fizemos aí, para a gente descobrir qual que é o máximo cortante que nós podemos aplicar. Tudo bem? Então nós sabemos que a tensão de cisalhamento resistente do material já foi dado no exercício, que é 400 PSI, então que tem que ser igual, né, a razão aí entre o cortante, momento de inércia e momento de inércia vezes a espessura, né, da seção transversal ali no ponto onde nós fizemos a determinação do momento estático, que multiplica aqui o momento estático, né, certo? Então, no fundo é só fazer as continhas aí, considerando, né, esse ponto onde nós fizemos o corte virtual. Quando nós fazemos a continha, a gente descobre, né, que quando a força cortante ela é 4.971,804 libras, tá? Essa intensidade de força cortante gera uma tensão de cisalhamento igual a 400 PSI, exatamente ali, que é a tensão de cisalhamento máxima atuante no plano da seção transversal. Tudo bem? Então, ou seja, a primeira pergunta do problema já está respondida, né? Ou seja, qual que é o cortante máximo que pode atuar, né, no plano da seção transversal, dado uma tensão limite, né, ou uma tensão admissível para o material que nós estamos utilizando para compor essa seção transversal. Tudo bem? Então, com base nessa intensidade de força cortante, podemos agora calcular o espaçamento dos pregos, né, que fazem a conexão entre, né, a mesa superior e a alma, e depois, né, qual é o espaçamento dos pregos que fazem a conexão entre a mesa inferior e a alma. Então, para isso, basta que a gente iguale, né, os fluxos de cisalhamento, né, solicitante, ou seja, o fluxo de cisalhamento devido à força cortante, com o fluxo de cisalhamento associado, né, à presença, né, dos seus elementos de conexão, que nesse caso aí são os pregos. Tá? Então, para isso é muito tranquilo, né, se nós tomarmos aqui qual é o fluxo de cisalhamento atuante aqui, ó, na conexão mesa-alma. Então, basta que a gente calcule, né, ó, de novo, né, ó, nós calculemos, né, o momento estático associado, né, à porção material que é resultante, né, do nosso corte virtual aqui, ó, passando pelo ponto do nosso interesse, e além disso, né, esse corte tem que ser perpendicular ao sentido de atuação da cortante. Então, se o cortante lá é um VY, então obviamente temos que fazer um corte na direção Z, né, ou na direção horizontal, passando, né, pelo ponto do nosso interesse, que é essa interface aí, né, entre mesa e alma, e aí calculamos o momento estático ou da parte superior ou da parte inferior. Nesse caso, eu vou optar por calcular, obviamente, o momento estático da parte superior, porque eu tenho uma áreazinha apenas. Tá? Depois, em casa, vocês podem refazer esse exercício, calculando o momento estático, né, considerando a mesa inferior e também a alma inteira. Tá? Então, para isso, vamos considerar, né, a força cortante determinada no slide anterior, que é a força cortante máxima, dividido pelo momento de inércia em torno de Z, que nós já havíamos determinado, vezes o momento estático associado à mesa superior, que nada mais é do que a sua área, que multiplica, né, a distância do centro de gravidade dela até o centro de gravidade da seção, que é esse 14,25 menos 8,625. Tá? Então, quando a gente faz essa conta, que a gente descobre que o fluxo de cisalhamento nessa interface era 350,620 libra, né, por polegada, que seria, né, o que nós chamamos de fluxo de cisalhamento atuante. Tá? Então, para que a gente calcule o espaçamento, nós devemos igualar os dois fluxos, né? Ou seja, o fluxo de cisalhamento atuante tem que ser igual ao fluxo de cisalhamento resistente, ou fluxo de cisalhamento resultante, né, da atuação aí dos seus elementos de conexão. Então, esse fluxo de cisalhamento que eu estou assumindo, né, que eu tenha
nas conexões apenas um prego por linha, tá? Ou seja, ao longo das suas conexões, ou seja, vou pregar um preguinho, depois o espaçamento, outro preguinho, né? Ou seja, não tenho 2 por linha ou 2 por espaçamento. Então, por isso que eu considero apenas uma única força do prego. Tá? Então, para isso, nós sabemos que a força no prego ela já foi um dado do problema, né? Ele vale 400 libras. E aí nós dividimos esse carinha aí pelo fluxo de cisalhamento que nós determinamos aqui, ou fluxo de cisalhamento solicitante. Então a gente faz as contas e a gente descobre que esse espaçamento, né, para a conexão mesa superior e alma, ele tem que ser 1,14 polegadas. Tranquilo? Joia. Podemos fazer a mesma conta aqui para a determinação da conexão, né, o espaçamento aí dos pregos na conexão inferior ou na conexão mesa-alma inferior. Então, para isso, de novo, né, vamos fazer um corte virtual aqui, passando pela interface, um corte virtual horizontal, pelo fato do cortante ser vertical. E aí calculamos, né, o momento estático das porções materiais que compõem a área, tanto faz, né, que seja as porções materiais acima ou abaixo dessa linha de corte. E o valor do momento estático ele é o mesmo, enfatizo isso aí. Tá? Então eu vou, por simplicidade, calcular o momento estático da porção inferior aqui. Então basta que eu calcule a área vezes a distância, né, do centro de gravidade dele até o centro de gravidade da seção. Então dá o nosso y barra ou y do CG menos o 0,75, tá? Dividido aí pelo valor, né, do momento de inércia em torno de Z e multiplicado pelo valor do cortante máximo. Tá? Então faz a continha e descobre que o fluxo de cisalhamento solicitante nesse caso, né, o fluxo de cisalhamento associado ao cortante, ele é 294,522 libra por polegada. E aí vamos igualar, né, esse fluxo de cisalhamento solicitante, né, com o fluxo de cisalhamento resistente, né, ou fluxo de cisalhamento associado à presença dos elementos de ligação. Então, de novo, né, eu posso assumir aqui que eu tenha, né, apenas um prego por linha de conexão. Né, então, basta que eu considere, né, ou seja, a força resistente do prego dividido pelo seu espaçamento. Então, ou seja, para me dar o valor, né, do fluxo de cisalhamento resistente, e esse cara tem que ser igual, né, ao fluxo de cisalhamento atuante. Então, fazendo a conta aqui, a gente descobre que esse espaçamento tem que ser 1,358 polegadas. Tá? Então, é muito tranquilo. Então, para concluir esse vídeo, né, nós vimos, né, a princípio o surgimento, né, de uma nova variável aí, que é o fluxo de cisalhamento, mas que a princípio ele não tem grandes novidades. Tá? Olha só, se vocês lembrarem lá do que nós vimos no capítulo 19, o fluxo de cisalhamento ele nada mais é, né, do que uma particularização, né, ou a multiplicação aí da tensão de cisalhamento vezes o T. Então, ele nada mais é, né, do que uma particularização daquele equacionamento que nós mostramos no vídeo do capítulo 19, que é o vídeo anterior. Tá? Então, a princípio não tem grandes novidades aqui nesse conteúdo. O que é bacana é que esse conteúdo que nós vimos hoje, né, que é o fluxo de cisalhamento, ele permite que a gente resolva uns probleminhas bem legais aí de conexão, né, de ligação, tá? Para você determinar aí o número de elementos de conexão, né, as propriedades mecânicas dos elementos de conexão, os espaçamentos, o que é bem bacaninho. Tá? Esse mesmo fluxo de cisalhamento ele aparece também naqueles problemas de torção, em especial os problemas de torção em elementos de paredes finas, tá? Como a gente discute lá nos capítulos associados à torção, né? E particularmente aí o capítulo 16. Tá? Então esses mesmos problemas de ligação que a gente resolveu nesse vídeo, nós podemos aplicar a mesma ideia para resolver os problemas de ligação lá nos problemas de torção. Tá? Então basta, né, que para isso a gente calcule o fluxo de cisalhamento, né, associado ao momento de torção, e aí a gente iguala, né, esse fluxo de cisalhamento devido ao esforço solicitante com o fluxo de cisalhamento resistente, que é calculado da mesma maneira como eu apresentei nesse vídeo aí. Ou seja, basta você pegar a força resistente pelo elemento de conexão e dividir pelo espaçamento. Tá? O problema ele se resolve da mesma maneira. Eu peço que vocês leiam a apostila, né, porque lá tem mais exercícios resolvidos sobre esse assunto, para que vocês amadureçam esse conteúdo. Tá? Que apesar de ser bem simples, né, ele tem um apelo prático aí, bem legal. Peço também que vocês resolvam as listas de exercício, né, para que vocês pratiquem. Tá? E aí esse conteúdo, né, fica amadurecido na cabeça e, no fundo, quando vocês se depararem com problemas semelhantes, né, vocês já tem, né, aquele impacto, né, ou aquela ação de resolver o problema de forma imediata. Vocês já vão estar preparados para isso. Né? E para terminar, né, chamo a atenção de vocês que esse fluxo de cisalhamento que nós discutimos no vídeo de hoje,
que ele atua na direção paralela ao eixo da barra, né, ou seja, longitudinalmente, e esse mesmo fluxo ele atua também no plano da seção transversal. Tá? Mas esse assunto é o tópico do nosso próximo vídeo. Então eu espero vocês lá. Muito obrigado, um grande abraço.